Olá, confeiteiras empoderadas no meu coração, boa noite! A gente trouxe um tema hoje muito importante. Meu nome é Carla Belmonte, eu sou especialista em bolos em Buttercream e hoje a gente vai trazer mais um tema, né? Como eu sempre falo aqui nas nossas lives, nas nossas aulas, mais um tema que foi escolhido a dedo para que possa servir de crescimento profissional para vocês, né? Então tudo que a gente traz aqui é sempre pensando no crescimento profissional de vocês, pensando que vocês consigam viver da confeitaria, que eu sei que muita gente tem dificuldade, e pensando mais ainda, gente, que vocês consigam faturar por mês R$4.000, quiçá mais do que isso, né? Então, nosso foco central é sempre esse, e hoje a gente vai falar sobre como apresentar a proposta de preço para o seu cliente. E por que a gente vai falar sobre esse tema? Por que ele foi escolhido? O cliente, como vocês já sabem, né? Ele é um dos pilares do nosso negócio, do seu negócio. Ele é muito importante para o crescimento profissional do seu negócio, para manutenção e crescimento, inclusive, né? E como uma parte tão importante do seu negócio, ele tem que ser tratado muito bem, ele tem que ser cultivado, tem que ser tratado com carinho. E tem muita gente que acha que só vira cliente depois que compra, mas para ele comprar, muitas das vezes a gente tem que começar a cuidar dele antes. Então, o cuidado com ele, um tratamento bom, que vai levar, quiçá, a uma fidelização de um cliente mais à frente, começa no atendimento. O que você nunca deve fazer quando você recebeu um contato do seu cliente? O cliente, às vezes, pela forma de contato hoje em dia que existe, né, que é o WhatsApp, ele entra em contato: olá, por favor, gostaria do orçamento desse bolo aqui. Você vai pegar e vai apresentar o orçamento do bolo e ponto. Acabou ali, ok, qualquer coisa me chama, acabou. Não, nunca, jamais. Né? Porque aqui você tem vários erros de trato. Começa, primeiro de tudo, gente, sempre. Sempre. Deixa eu ajeitar minha roupa aqui que hoje eu falou que eu tô torta. Primeira coisa que você tem que saber, se ele já não tiver informado, é saber o nome dele. Pergunta o nome. E se apresenta também, porque às vezes ele recebe o seu contato ou entra no seu Instagram. E se o seu Instagram não tiver uma boa bio, não tiver descrito ali o seu nome, tiver um nome só de uma empresa, ele não sabe nem qual é o seu nome, com quem ele está falando. Então começa se apresentando, né? Olá, meu nome é Carla, tudo bem? Se ele não tiver falado o nome dele, você vai falar: e aí, qual é o seu nome, por favor? Eu acho que é a primeira coisa. E nesse primeiro contato, né, a gente fazendo só uma introdução antes de entrar na questão do preço, esse primeiro contato você vai entender o seu cliente, você vai começar a dialogar com ele. E você vai entender qual é a expectativa dele, o que ele espera entrando em contato com você. Qual é o objetivo da comemoração dele. Não simplesmente pegue um bolo, porque às vezes pode ser um bolo que você acha que é para adulto, mas é infantil e ele ganha características diferentes para você opinar, inclusive, na referência, né? Onde vai ser feita essa entrega, se porventura for uma entrega? Eu evito, nesse primeiro contato, de pegar o endereço. Eu acho que não é o momento ainda, mas eu sempre pergunto o bairro, porque tem uma certa influência na forma como, no produto final, né? Muitas vezes, dependendo do tamanho do bolo, eu vou fazer uma entrega pessoal, então isso influencia na questão do preço. Se eu já quiser, e eu gosto de já fazer isso, já informo o frete, a entrega, de uma vez logo na proposta, para que ele não fique surpreso. Então, são coisas que você vai buscando de informação. Pergunta o bairro, pergunta se tem alguma referência, pergunta para ele se ele tem mais alguma coisa que ele gostaria de acrescentar, quais são as cores, porque para mim, por exemplo, a quantidade de cores de um bolo é muito importante, porque é mais trabalho. Quanto mais Buttercream eu preciso colorir, mais trabalho eu tenho no final. Então, a questão da coloração das cores que vão no bolo é muito importante. Pergunte quais as cores que vão. Então, você faz um apanhado de informações para que você ali comece a criar um relacionamento com o seu cliente. Aí sim, você vai preparar a proposta e encaminhar para ele. E depois, acabou a conversa, fechou a proposta, acabou tudo? Não. Entregou a proposta? Depois, ele aceitou, se ele fechar a encomenda com você, você vai entregar para ele o produto que ele espera, né, dentro da expectativa dele, se puder que supere as expectativas. E depois você volta a falar com ele novamente para saber como foi, para ter o feedback dele, para saber como foi a experiência dele com o bolo ou com outro produto que você entregou, qual foi a percepção dele, se ele tem alguma foto para te mandar. Então, você cria ali
um relacionamento, né? E por aqui que você faz tudo isso, né? O que você ganha com isso? Você começa a criar um relacionamento com o seu cliente, o cliente passa a te conhecer, né? Você passa a conhecê-lo e ele passa a te conhecer de tal forma que ele sinta que ele pode se relacionar com você, né? Que não é simplesmente um produto que ele compra pela internet, né? Existe uma pessoa ali por trás. Isso vai fazer que com o tempo, dependendo da sua forma como você vai levar, é claro, essa fase pós-venda, que ele acabe sendo um cliente que se fidelizou, ou seja, que ele volte a comprar de você mais vezes. Se você tiver só esse produto, se você tiver outros produtos, que ele passe a conhecer os outros produtos também. E que acho que a etapa que a gente mais tem expectativa é que ele vire um defensor do seu negócio, né? O que é isso? Que ele passe a divulgar o seu trabalho por você. Que quando ele tiver alguma amiga, algum parente que esteja prestes a fazer uma festa, que ele indique, olha, essa moça aqui, essa confeiteira aqui fez o meu bolo, fez os biscoitos da festinha do meu filho. Então, assim, é tudo muito bom, foi tudo muito caprichoso, isso e aquilo, e ela entregue. E com aquilo ali o seu negócio começa a crescer também no boca a boca, não só dependendo das redes sociais, né? Antigamente a gente dependia muito o que não. Teve uma época que só dependia das redes sociais do boca a boca, mas hoje é quase tudo rede social. Mas o boca a boca é muito importante, porque ali tem alguém que conhece o seu produto, que não está recebendo nada para poder divulgar aquilo, que faz isso de própria vontade. Então isso é muito importante. E como é que a gente... E assim, o foco hoje vai ser a proposta de preço dentro desse universo todo de contato com o cliente. E como é que a gente apresenta a proposta, né? Basta simplesmente você pegar e... Carla, eu quero um bolo assim assado, com essas cores, com essa decoração. Eu simplesmente, olha, fulana, custa R$300 esse bolo que você quer. Tá? Qualquer coisa me fala. Beijo, tchau. Não, né? Isso é muito amadorismo. Isso não é legal. Carla, eu preciso ter uma proposta em PDF, toda arrumadinha, organizada, bonita. Olha, vou te dizer com sinceridade que eu acho melhor, né? Você passa uma apresentação boa quando você encaminha um documento formatado, bonitinho, com a sua identidade visual, com a identidade visual da sua empresa. E além disso, facilita com que você não esqueça de informações importantes no momento da proposta. Existem hoje no mercado diversas plataformas e aplicativos que você consegue montar um arquivo desse sem precisar pagar um profissional para isso, de forma gratuita. E que fica um resultado bom, né? Não são tão difíceis. O Canva, por exemplo, que eu falo muito aqui, é um aplicativo que tem uma versão gratuita. Ele é muito bom. Você consegue, não é difícil de mexer, você consegue manusear ele e mexer com ele de uma forma simples, é fácil de aprender. Talvez no início você tenha uma certa dificuldade para entender como funciona, mas conforme você vai avançando e praticando, você vai entendendo todas as funcionalidades dele. Então, não é complicado, né? É bastante intuitivo. Mas, se de toda forma você não consegue ou não pode, você pode fazer um textinho com todas as informações necessárias e encaminhar pelo WhatsApp. De preferência sempre por escrito, né? Porque ali já é uma proposta que já pode dar start a uma contratação. Bebendo água aqui porque eu fico falando. E o que contém essa proposta? Eu vou falar na versão formatada, tá? Que você consegue adaptar para um texto escrito normal, mas que eu acho que é importante falar porque contém mais elementos ali e já te dá uma ideia de que quando você conseguir colocar isso por escrito, fique melhor. A primeira coisa numa proposta, se for uma proposta formatada, uma capa, colocando o que é uma proposta de serviço, colocando com as cores, identidade visual da sua empresa e dizendo ali que, logo de cara, o nome da sua empresa ou seu nome, se você não tiver um nome fantasia, né, ou um outro nome que não seja o seu pessoal. E nas primeiras informações, uma apresentação pessoal sua. Ainda que você já tenha falado do seu nome, é interessante você colocar poucas linhas, não é uma coisa para ser exaustiva. São poucas linhas, né? Bem pouquinho mesmo, né? Deixa eu botar aqui. Primeira coisa, apresentação.
uma apresentação pessoal. Em resumo, qual é o seu nome? Você é confeiteira especializada em que produto? Você trabalha em qual região? Entrega, talvez entrega mais nas informações. O que move a sua empresa, ou o que te move dentro da confeitaria? É interessante você colocar também nessa apresentação qual é a missão da sua empresa. É transformar, é você entregar um bolo, entregar um doce que represente ou que traga memórias afetivas. É você entregar um bolo que tenha significados, é você tratar com carinho a confeitaria. O que representa a sua empresa? Você coloca ali na apresentação, faz um breve resuminho ali da sua empresa, se for o caso, qual é a sua missão como empresa, aquilo que num resumo do resumo, é aquilo que o cliente espera de você, né? Aquilo que você propõe a entregar. Fez a apresentação? Você começa a fazer uma apresentação mais generalizada do produto, né? Apresentação pessoal. Eu gosto, na apresentação pessoal, de colocar uma foto minha para a pessoa, porque quando você está falando com alguém pela internet, às vezes você não tem um contato pessoal. É difícil você fazer uma ligação, é difícil você ver talvez um vídeo, se não tiver nenhum no seu Instagram. Eu gosto de colocar uma foto para a pessoa assimilar aquela pessoa que fala com ela na internet para uma pessoa física, né? Para passar a ideia de um pouco mais de pessoalidade. Opa! Ali, logo em seguida, você faz uma pequena apresentação dos produtos, de uma forma geral. Se você trabalha com bolo, trabalha com biscoito, trabalha com docinho, você coloca ali uma apresentação resumida. Nossos bolos são produzidos são feitos com massas amanteigadas, com produtos de qualidade. Eles são feitos, nossos bolos são montados com 5 ou 4 camadas de massa, 3 ou 4 camadas de recheio. Todos eles têm altura aproximada de 14, 15 centímetros, são cobertos de buttercream, são cobertos de pasta americana, são cobertos de chantininho, porque ali a pessoa já sabe o que ela vai esperar. Ela não vai receber um bolo um bolo achando que é buttercream e vai comer chantininho, ou vice-versa, né? Ali você vai colocar também informações importantes, como o que eu gosto de colocar. Trabalho com bolo de andar, então eu gosto de informar ali que, porventura, os bolos entregues podem ter canos de estruturação internos, que eles devem ser retirados antes de serem consumidos. E essa informação eu reforço, se for o caso, quando for fechado o pedido. Isso é muito importante para evitar qualquer acidente, para evitar que a pessoa consuma, que se machuque, né, com essas brincadeiras de enfiar a cara da pessoa no bolo. Eu gosto de colocar também, não tô aqui, peraí, vamos lá. Como é que é calculado o rendimento do bolo que eu estou indicando. Eu baseio os meus bolos, o rendimento dele todos, como se fossem fatias de 100 gramas. Então eu acho importante isso constar ali, porque ele vai achar, eu cortei e deu menos, eu cortei e deu mais. Se você cortou e deu menos ou deu mais, é porque você cortou de uma forma diferente, porque isso pode acontecer. Mas o meu bolo tem tantos quilos, tem 1,5 kg, então ele rende 15 fatias. Então são informações que são importantes serem colocadas, né? São as principais informações, na verdade. Você vai colocar ali que a entrega, o valor ofertado, considera a entrega no local, ou se for o caso, que todos os produtos têm que ser retirados no ateliê, conforme a sua forma de trabalhar. Eu gosto de colocar também que o cakeboard oferecido, que vai junto com o bolo, ele não precisa ser devolvido, porque muita gente ainda guarda na memória aquelas coisas antigas de lavar e devolver, né? Quando era aquele MDF mais grossinho, às vezes antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era criança, era realmente um MDF, não era nem tinha nem aquela fórmica, ou sei lá que material, aquele branquinho em volta. São as principais informações. Em seguida, eu gosto de especificar a proposta para o cliente, né? Aquele cliente está me procurando. Eu acho que é importante para você se localizar se esse cliente vier te procurar novamente para fechar o pedido, mas para ele também ter isso como um documento feito para ele e não uma coisa padronizada. Então ali eu coloco o nome, né? A identificação do cliente. Ali eu coloco o nome dele, eu coloco a data da festa, eu coloco o local de entrega.
Se já tiver o horário da comemoração, também já coloco ali. Tá? Tô passando aqui que eu botei os links aqui pra não esquecer, né? Que a cabeça de tia às vezes esquece. Sabores da Lisa tá amando a live, hein? Ai, que bom. Qual é o seu nome? Porque com nome de empresa a gente não consegue falar. Qual é o nome? Peraí que eu vou colocar o meu exercício aqui que eu tô falando, né? Qual é o seu nome, por favor? A gente pergunta sempre o nome. Eu gosto de saber o nome de todo mundo que tá assistindo aqui. Nome local também. Ah, nome local também. Eu me perdi aqui, gente. Isso aqui não é uma doida. Ah, sim. Passou essa parte inicial, que eu chamo muito de parte preâmbulo da proposta, né? Aquela coisa, são as informações básicas que a gente tem sobre você, sobre o produto e sobre o cliente. A gente parte aí sim para a proposta final, né? Para a proposta daquilo que o cliente quer. E o que você informa? Eu gosto de detalhar a proposta quando eu apresento o preço. Por quê? Porque aquilo ali cria uma expectativa real do que ele vai receber. Se eu coloco, por exemplo, já aconteceu comigo no início, né? Quando eu estou fazendo um bolo e eu entrego o bolo e, quer dizer, o cliente me procura falando que ele quer um bolo que nem aquela referência. Aí eu vou falar, tá ótimo. Mas ele, no áudio, ele conversou comigo mudando alguns detalhes. Eu fiz meu preço, coloquei só o valor ali, falando que é um bolo decorado e tal. E no final, ele espera receber, às vezes, coisas que ele combinou e que eu não me ative na hora de fazer a proposta. Ou o contrário. Então, assim, é importante estar detalhado para que você tenha certeza daquilo que você está propondo, para saber que está tudo precificado corretamente, para você não ser surpreendido ao final, e para que ele saiba corretamente aquilo que ele vai receber. Então, eu coloco ali o rendimento do bolo, que ele está me pedindo, eu coloco o diâmetro do bolo, né? As alturas já são padronizadas, mas eu reforço ainda, mas eu coloco o diâmetro. Porque bolo, o rendimento pode variar de acordo com o tipo de trabalho que cada confeiteira faz. Meu bolo tem 15 centímetros de altura, ele rende X. Se o bolo da outra confeiteira tem 12, rende Y. Se tem 10, rende Z. Então, assim, varia. Então, e a pessoa, quando é o cliente, não é obrigada a saber disso, né? Então, é bom informar. Se ele tiver alguma dúvida, você esclarece, mas é bom informar. Então, eu coloco ali que o bolo que ele está contratando tem tanto de diâmetro. Se for um andar só, eu boto bem claro, é um andar com 20 centímetros de diâmetro. Ou são 2 andares, sendo um com 20, outro com 15. Coberto com buttercream. Eu ainda ressalto que é com a nossa maravilhosa receita de buttercream, né? Que a gente ainda vai ali trazendo mais valor ainda ao produto, né? Não basta o atendimento, a gente vai enaltecendo ali. Você já faz isso um pouco logo na sua proposta, vamos falar dos ingredientes ali nas informações iniciais. Com a nossa maravilhosa receita de buttercream. É um espatulado liso, é um espatulado com textura, vai ter folha de açúcar, não vai ter folha de açúcar, tem flores, não tem flores. Então, ali vão todas as informações. Se tem alguma pintura, se tem alguma plaquinha de pasta americana, se tem alguma plaquinha de folha de papel de arroz, ali tá tudo, tá? Toda a descrição. Dependendo da complexidade, eu coloco até a foto da referência que a pessoa me mandou. Fiz ali, coloquei. Em seguida, eu coloco a descrição do bolo, que é tamanho, diâmetro e quantidade de andares. Coloco a descrição da decoração, que é espatulado. Coloco as cores, quantas cores são, porque isso influencia também no preço. O cliente às vezes fecha, você apresenta a proposta com 3 cores, depois ele quer um bolo com 15 cores, isso é bem diferente. Então, assim, coloco quais são as cores. Fecho, apresento o meu valor ali naquela informação. Embaixo, eu coloco observações. O que eu coloco de observações? Né? São complementos de informações com relação à oferta, né? O que eu coloco de informações importantes? Tendo flores, eu informo que aquelas flores... deixa eu beber água de novo, gente, que eu tô com sede. Que as flores... A gente vai se ater às cores e tonalidades e vamos tentar chegar ao mais próximo possível daquilo que ele quer, porque as flores são coisas sazonais, acontece uma chuva, não dá aquela flor que ele queria para aquele evento, então eu não consigo me comprometer porque eu não sou uma florista. Por mais que a gente tenha parceiros, nem sempre eles conseguem aquele tipo de flor específico. Então a gente consegue trabalhar dentro de uma paleta de cores próximas àquele que quer. Então a gente fala que trabalho com flores mais próximas em cores aquelas que foram selecionadas, que não há como garantir uma flor em específico por conta da sazonalidade.
Informo que apesar das flores serem tratadas para serem colocadas no bolo, né, serem higienizadas, serem protegidas ali o caule, não usarmos flores tóxicas, elas não devem ser consumidas porque não são próprias para consumo, não são flores comestíveis. Informo também que qualquer produto, qualquer foto encaminhada como inspiração vai ser tratada como tal, não vai ser feita uma cópia, né? A gente fala, deixa bem claro, eu vou pegar elementos daquele bolo, muitas das vezes vai lembrar bastante quando você olhar, mas ele não vai ser uma cópia, né? A gente vai sempre fazer alguma alteração, algum ajuste, trazer alguma técnica um pouco diferente para dar a minha personalidade no bolo e também para não copiar o trabalho do colega. Então, falo para ele que não vai ser uma cópia e que mesmo que o produto seja meu, dificilmente eu vou conseguir fazer uma réplica igual, porque aquilo é um trabalho artesanal, aquilo tem N fatores que influenciam no resultado final. Até o nosso humor influencia no resultado final do produto, né? Então, coloco isso de informação, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de importante para passar para vocês não esquecerem também. Informo para ele também, se eu já não tiver falado lá na frente, ressalto que aquele valor ofertado inclui frete ou não inclui, se inclui a minha diligência no local para finalizar o bolo no local da festa. Às vezes, as flores vão ser da florista. Quando o bolo, eu forneço o bolo e as flores vão ser utilizadas, a da florista que vai decorar o evento, vai decorar o casamento, eu gosto de ir decorar. Eu aconselho que vocês também façam isso, não deixem na mão da florista ou da mão da decoradora ou da mão da cliente colocar as flores no bolo. Porque se a flor for mal colocada, pode acabar com o seu trabalho, tá? Muitas vezes a florista não tem o olhar da confeiteira, por mais que algumas até já estão mais acostumadas, mas em geral ela não tem o olhar da confeiteira, ela não sabe o que se espera do bolo, como posicionar, como dar movimento àquele bolo com as flores, como dar movimento com a folhagem, com as hastes. Então esse olhar é seu, então não deixem outra pessoa fazer isso por você. Então se seu cliente já informou de antemão que o bolo vai ser, que as flores da decoração do bolo vão ser fornecidas no local, né, que a florista vai separar algumas flores para você utilizar, aí você vai, importante, estabelecer, conversar com ele, que você não se responsabiliza pela quantidade, que o ideal seja X ou Y, pelo menos aquela quantidade X de flores, e que o valor ofertado já vai incluir a entrega e a finalização no local. Isso para mim já é padrão, né? Eu não deixo ele escolher esse ponto, não. Ele só escolhe se for um bolo que eu não necessite levar. Aí sim ele pode optar pela entrega ou pela retirada. Mas quando eu preciso finalizar o bolo no local, isso aí não é nem objeto de discussão. Se for para entregar um bolo que algum terceiro vai finalizar, eu nem entrego, eu nem fecho. Porque é o meu nome que está ali. Né? O bolo pode ser até muito gostoso, está delicioso, mas imagina uma decoração horrorosa, umas flores mal aplicadas nele. Acabou com o trabalho, acabou com o seu trabalho, meu trabalho. Então, a apresentação final é de suma importância, representa, acho que 80% da divulgação, né, do objeto para divulgação do nosso trabalho, porque muita gente vai ver a foto da festa depois, vai ver a foto no seu Instagram. Então, assim, é muito importante ter isso, né? Então, são coisas que a gente não pode esquecer, que é a observação com relação a flores, serão comestíveis e não serem comestíveis, e de você não garantir o tipo específico de flores, cópia, né? Cópia / referência, que são coisas diferentes. Acho que são os pontos principais. Feita a proposta, né, apresentado tudo isso, eu coloco as informações com relação ao pagamento, né, como deve ser feito a contratação. Então vai ser ali que eu vou fechar e vou colocar que para fechar a encomenda, e eu sugiro que vocês tenham isso também em mente, que é necessário pagar um sinal. Sem sinal não existe contratação, era a condição inicial. O sinal, aí eu coloco qual é a forma que eu aceito esse pagamento de sinal, se é Pix, se é transferência bancária, se é DOC, se é TED, se é boleto, tudo ali que está dentro da minha empresa, a forma de receber vai estar escrito ali para que ele já tenha ciência. Se você aceita parcelamento, você já pode colocar ali como condição também. Coloco as condições de pagamento final, como é que o pagamento inicial é assim, o pagamento final tem que ser realizado até o dia anterior da entrega ou até 2 dias antes. Se a pessoa for retirar no meu ateliê, aí eu aceito pagamento na hora.
em dinheiro, não transferência, não Pix, porque pode dar algum problema, então vai criar um atrito ali, cria um certo conflito, né? As pessoas não, se o cliente vem buscar e não consegue fazer um Pix, ele vai querer levar o bolo, não vai querer voltar, e vai criar um certo atrito ali, porque o certo é não entregar um bolo sem o pagamento concretizado. Então, eu coloco as informações e deixo muito claro, porque eu já tive problema com isso, que o bolo só é entregue mediante o pagamento total do bolo. Então, se tiver, seja o que for, se tiver uma entrega no bolo de 100 pessoas, se na data acordada ela não me pagar, ou pelo menos, assim, o momento final que eu necessite receber, antes de sair para finalizar o bolo para entrega, ela não tiver pagado, ela perdeu o dinheiro dela ali, porque o bolo não vai ser entregue com metade. Tá? Isso não acontece. Não vou nem cortar o bolo e entregar metade. O serviço ali foi não concluído porque ela não terminou de fazer o pagamento. Então, essas informações são muito importantes, tem que estar ali na proposta. E uma última informação que eu acho crucial para estar é a validade da proposta. Tem gente que acha que não precisa, mas é importante muito importante ter validade. Condições de pagamento. E validade. Por que validade, Carla? Por algumas razões. A primeira, porque a pessoa tem que saber que aquela proposta não está em aberto para sempre, né? Ela tem uma condição de validade ali. Inclusive, aqueles valores podem alterar de uma semana para outra. Então, aquele valor vai permanecer vigente enquanto a proposta está ali. A sua disponibilidade em atender aquele cliente vai permanecer válida enquanto a proposta está válida. Né? Passou a proposta, o cliente tem que demandar de novo de você para saber qual é o valor, qual é novamente o valor e se você tem disponibilidade. E isso eu coloco ali, quando eu coloco validade da proposta, eu informo ao cliente, olha, essa proposta ela tem validade de tantos dias, caso não seja feito fechamento dentro do prazo da validade, você precisa consultar novamente a disponibilidade. Isso é importante. E, além do mais, isso cria na cabeça do cliente a sensação de escassez. O que significa isso? É um gatilho mental e que você starta na cabeça do cliente que ele tem um prazo para concluir aquela contratação. Se ele quer muito contratar com você, ele não vai ficar ali sentado esperando, porque ele sabe que aquele prazo vai acabar, a sua agenda pode encher, ele pode não conseguir contratar. Então, aquilo ali cria na cabeça da pessoa, como criaria em qualquer outra, se estivesse recebendo um prazo de contratação, uma necessidade de urgência, de conclusão. E isso também serve como um start para que você demande ele, depois de apresentar a proposta, para puxar o assunto e verificar se ele quer ou não fechar. E o que eu faço? Né? Eu mando a proposta para o cliente e antes de entrar nesse assunto, a minha proposta, eu gosto, além de colocar uma foto minha para criar um relacionamento com ele, para que ele veja que existe uma pessoa por trás do telefone, eu gosto de colocar foto de produtos ali na proposta. Por isso que eu gosto de uma proposta formal. Porque ali, ainda que ele entre e já conheça o seu Instagram, às vezes dependendo da quantidade de fotos, as coisas meio que se perdem. Ali você vai pegar os bolos que você mais gosta e vai colocar ali. Então você já tem ali aquele é como se fosse um portfólio, né? Você já apresenta uma proposta com um portfólio dos produtos que você tem de referência, os produtos mais bonitos que você já fez, né? Os bolos mais interessantes. E você já apresenta ali e já cria aquela sensação de que o seu produto é bem acabado, o seu produto é bonito, tem a característica X ou Y. Então você já começa a montar ali e tudo isso, né? Todo esse conjunto começa a dar valor mais ainda para o seu negócio, né? Eu apresento a proposta para o meu cliente, né? Mando um textinho para ele, perguntando como ele está novamente, caminho a proposta, falo para ele que eu preparei aquela proposta com muito cuidado, com muito zelo, projetando que aquele bolo que eu vou fazer para ele ou aquele outro produto vai ser feito com muito cuidado, com muito carinho, que eu vou me dedicar a ele, que vai ser repleto de afeto, que vai gerar a sensação vai criar memória nos convidados. Encaminho e explico para ele que a proposta tem uma validade, né? E que enquanto perdurar aquela validade, eu não coloco uma validade longa, eu coloco o nome dele como uma pré-reserva e que caso ele tenha alguma dúvida até lá, ele pode me consultar. A maioria das pessoas, em geral, agradece. Alguns voltam a fechar, outros voltam para dizer que não vai ser naquele momento, isso é normal.
Passado o prazo da proposta, ou quase finalizando o prazo da proposta, é interessante você startar novamente ele. Porque tem pessoas que são desligadas, esquecem, né? Ou estão focadas em outros produtos, esquecem que tem um prazo, que tem que fechar aquilo ali, que já passou tantos dias. Então, é o gatilho que você tem para voltar e falar com ele. Olha, fulano, eu vim falar com você porque já se passaram alguns dias da proposta, a validade dela caiu hoje e eu vou retirar ela da minha pré-reserva. Hoje ela sai da pré-reserva, mas eu quero saber se você ficou com alguma dúvida e se você quer se vamos dar prosseguimento à contratação. Ou então, olha, hoje já a validade da proposta está finalizando, eu gostaria de saber se a gente gostaria de perguntar, ou quero saber se vamos dar prosseguimento à contratação de uma forma mais direta. Vamos dar prosseguimento à contratação? Se ele falar que ainda não sabe, olha, validade da proposta. Então você pega esse gatilho, esse gancho e utiliza para entrar em contato com ele novamente. Se ele falar que por acaso não sabe ainda, aí você ressalta, olha, se tiver interesse novamente, você, por favor, consulte a disponibilidade. Se ele falar que quer contratar, maravilha, os céus, aí você dá seguimento à contratação. Se ele falar que não é esse o momento, você agradece. Se ele não estiver seguindo ainda o seu Instagram, você passa e fala para ele que a gente vai ter uma outra oportunidade mais para frente, que ele volte a entrar em contato, que ele vai ser muito bem recebido e você vai adorar o contato. Então, esse roteirinho que eu faço com relação ao atendimento para apresentação de preço, né? Uma dica que eu dou para vocês é que tem isso tudo escrito. Porque a gente esquece. Na proposta, você vai ter aquele textinho ali, se você conseguir fazer uma formalização, que é um documento em PDF, é melhor, porque você vai ter tudo ali. Se você não tiver como, abre o bloco de notas do seu celular e coloca esse textinho todo, porque aí você vai adequando conforme for atendendo ao cliente, você vai trocando ali só as informações principais. Aí você pode encaminhar, olha, eu gostaria de encaminhar aqui um portfólio com alguns produtos meus que podem ter relação com aquilo que você está pesquisando, que você está procurando, aí você manda as fotos do bolo dentro do WhatsApp. E você vai dando o seu jeitinho e vai conseguindo manter um bom relacionamento com o cliente, que ainda que não seja um cliente que vai fechar aquela encomenda, porque nem todos fecham, é um cliente que pode voltar pelo bom atendimento que teve na sua empresa, né? Porque às vezes ele quer comprar, mas não tem recurso, ou alguma coisa aconteceu, a tia, a avó resolveu dar o bolo, e assim vai, existem várias situações, né? É isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que é muito importante a gente ter isso escrito, inclusive os textinhos que você pode já deixar por escrito aquilo que você vai falar para ele. Não é robotizar o trato, mas é para você não esquecer as principais informações. Então tenha isso na cabeça, tenha isso como uma empresa, né? As empresas têm a formalização, os contatos mais formais. E mantenha um contato, crie um relacionamento com o seu cliente, porque isso é muito importante para o seu negócio se consolidar e crescer também, tá? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, nessa terça-feira gostosa, à noite. Obrigada pela presença, gente.